Demorou um certo tempo para que Portugal começasse a explorar economicamente o Brasil, uma vez que os interesses lusitanos estavam voltados para o comércio de especiarias nas Índias. Além disso, havia nenhuma riqueza na costa brasileira que chamasse tanta atenção quanto o ouro encontrado nas colônias espanholas de minério, que esse se tornara nação muito mais poderosa da época. Devido ao desinteresse lusitano de piratas e corsários, começaram a extrair o pau-brasil de madeira muito encontrada no Brasil colônia, em especial devido à extração de um pigmento utilizado para atingir tecidos na Europa. Esses invasores eram em sua maioria franceses. Ao longo chegaram no Brasil e fizeram amizades com os índios, possibilitando entre eles uma relação comercial conhecida como os cabos, no qual o trabalho indígena era trocado por alguma manufatura sem valor. Os portugueses, preocupados com o aumento do comércio de invasores da colônia, passaram a enviar expedições para evitar o contrabando do pau-brasil. Porém, na chegada do Brasil, essas expedições eram sempre repelidas pelos franceses, apoiados pelos índios. Com o fracasso das expedições, do rei de Portugal decidiu criar um sistema de capitanias hereditárias. Com o objetivo de povoar a colônia portuguesa, foi dividida em 15 capitanias para 12 donatários. Entre eles, destacaram-se a capitania de Itamaracá, a qual o sistema de Santa Cruz e até a Baía da Traição. Inicialmente, esta capitania foi adotada pelo rei Lopes de Souza, que não pôde assumir, vindo em seu lugar o administrador Francisco Braga, devido a uma rivalidade com Duarte Coelho, deixou a capitania à falência, dando lugar a João Gonçalves, que realizou algumas benfeitorias na capitania, como a fundação da Vila da Conceição e a construção do engenho. Após a morte de João Gonçalves, a capitania entrou em declínio, ficando a mercê a feitores, proporcionando a continuidade do trabalho da madeira. Com a tragédia de Tacumaré, em 1534, o rei de Portugal desmembrou Itamaracá, dando a formação da capitania do Rio da Paraíba. Existia uma grande preocupação por parte dos lusitanos a conquistar a capitania, que atualmente é a Paraíba, pois havia garantido o processo de capitania de Pernambucana e a quebra da aliança entre os potiguaras e franceses. Ainda se estende nas colonizações do norte. A tragédia de Tacumaré foi a tragédia no qual os índios mataram todos os moradores de um engenho. É, hum. Quando o governador-geral de Luiz Brito recebeu a ordem para separar Itamaracá, e recebeu também o rei de Portugal a ordem de punir todos os índios responsáveis pelo massacre, expulsar os franceses e fundar a cidade. E assim começaram 5 expedições para a conquista da Paraíba. Para isso, o rei Dom Sebastião mandou a primeira ouvidor-geral, Fernão de Silva, em 1574. Os comandantes nesta expedição foi ouvido em geral Fernão, a chegada do Brasil. Fernão tornou posse das terras do nome sem que houvesse nenhuma resistência, e para isso foi apenas uma armadilha. Na tropa foi submetida aos indígenas, que teve que recuar para Pernambuco. Quem mandou a segunda expedição foi o governador-geral de Luiz Brito, a expedição prejudicada dos ventos desfavoráveis, e eles chegaram sequer nas terras paraibanas. 3 anos depois, o autor do governador-geral Lourenço Vieira tanta conquista para o Rio Paraíba, não obtendo êxito. O frutuoso Barbosa impôs condições que, se conquistasse a Paraíba, o governador, por 10 anos, essa ideia que só lhe trouxe prejuízos, uma vez que, tomando-se estava vindo a Paraíba, caiu sobre uma frota tormenta, além de ter recuar para Portugal, que perdeu a sua esposa.
Com a mesma imposta por ele, a expedição anterior, o Frutuoso Barbosa, voltado para decidir a conquista da Paraíba, mas nas armadilhas dos índios e dos franceses. Barbosa desiste após perder o filho em combate, que teve presença por Flores Valdez. Felipe de Moura insiste no Frutuoso Barbosa, que conseguiram finalmente expulsar os franceses e conquistar a Paraíba. Após a conquista, eles construíram os fortes de São Tiago e São Felipe. Conquista da Paraíba. Para as jornadas do ouvidora Lourinho Leitão, tomou uma tropa conquistada para brancos e índios escravos, que aqui eram os religiosos. Quando aqui chegaram, se depararam com os índios sem defesa, fogem e são aprisionados a saber que eram índios tabajaras, soldados afirmando a sua luta contra os potiguaras, rivais de Tabajaras. Após incidentes, Leitão procurou formar alianças com os Tabajaras por terem essa traição e rejeitaram, pois, um certo tempo, Leitão e sua tropa finalmente chegando aos fortes de São Felipe e São Tiago. São ambos decadentes da miséria devido às intrigas entre os espanhóis e os portugueses. Com isso, Barbosa troca e piora a situação ao saber que Castejon havia abandonado e destruído o forte e jogado toda a sua artilharia ao mar. Então, prendeu e enviou a voltar para a Espanha quando ninguém o esperava. Os portugueses unem aos tabajaras, fazendo que os portugueses recuassem. Isso se deu em agosto de 1585. A conquista paraibana se deu no final de tudo através da união dos portugueses e os chefes indígenas chamados de Pirajebe, palavra que significa braço de peixe. Fundação da Paraíba.